Enquanto o médico trata seu joelho, seu pai fala para Flore de forma preocupado: Ó querida, como você se machucou assim? Isso pode deixar uma cicatriz. Uma cicatriz? Meu Deus! E Flore suspirando diz em sua mente: é no mesmo lugar onde estava a cicatriz que fiz quando caí no meu 8º aniversário. Parece que uma cicatriz semelhante vai se formar novamente. Ainda assim, não é como se ele fossem ossos quebrados, então. E o médico pergunta: você sente dor em qualquer outro lugar, senhorita? Ela mostra seu pulso inchado e lembra para si: quando Viese me empurrou, caí em uma posição ruim. Eu ainda sou uma criança. Que tipo de adulto empurraria uma garotinha com força total? O médico diz: só de olhar para o inchaço, me parece que não há ossos quebrados, mas acho que você tem que ter cuidado com a mão por um tempo. Vou preparar um medicamento para esta ferida. Então seu pai agradecendo diz: muito obrigado, Dr. O'Malley. Eu gostaria de falar com minha filha sozinha. Você poderia nos dar um momento de privacidade? O médico responde: ah, claro, eu estarei no consultório. Então me chamem se precisarem. Logo seu pai começa a conversa: Flore, por que você não disse ao papai que aqueles patifes estavam incomodando você? E em sua cabeça ela diz: os olhos do meu pai são da mesma cor que os meus, e neles vejo transbordando preocupação. Logo Flore fala: eles me disseram que se eu contasse algo, me bateriam de novo. E Galarran se exalta falando: esses pirralhos estúpidos. E Flório para dizendo com um sorriso: está bem. Hoje dei uma boa surra neles, então tenho certeza que não farão de novo. Eu tinha conseguido tolerar o comportamento deles até agora, mas não vou mais fazer isso. Se eles me baterem eu bato de volta, e se não der certo, vou contar para os adultos e começarei a chorar. Então não precisa se preocupar. Eu estou bem, pai. E dando um abraço ele diz: muito bem. Faça isso, Florentia. E fazendo um dengo ele continua: mas querida, por que você de repente me chamou de pai? Me chama de papai como sempre. E suando frio por dentro Flore diz: merda. Pensando bem, nessa idade eu sempre costumava dizer papai. Faz tanto tempo que esqueci completamente. Em seguida ela chama ele de papai, que com um sorriso responde dizendo: sim, minha filha amada, e de volta ela diz: vamos viver felizes juntos por muito tempo. E ele confirma: sim, com certeza. E nossa protagonista continua em sua mente: papai pode não entender o verdadeiro significado de minhas palavras agora. E na verdade, ele nunca saberá. Já que não vou permitir que ele morra em vão como antes. Eu irei protegê-lo. Eu irei proteger meu pai e a família Lombardi. A primeira coisa que preciso fazer é obter o reconhecimento do vovô. Não importa o quão idiota ou patético Viese possa ser, ele ainda é o filho mais velho do vovô. É por isso que muitas pessoas de fora e dentro da família Lombardi implicitamente o consideram como o futuro herdeiro da família. E ainda por cima, Laurels está ocupado lambendo as botas de Viese, e papai é feliz desde que tenha livros para ler. Então, se eu me comparar a Viese, ainda tenho 3 obstáculos a superar. Ser a criança do terceiro filho cuja presença é quase imperceptível, uma criança meio sangue, e ser uma mulher. E seu pai, notando ela observando pensativa, pergunta: você está gostando do seu livro, Flore? Ela responde com um sorriso: sim. É muito divertido. E continua em seu pensamento: e outro obstáculo que devo considerar é que ainda sou muito jovem. Na minha vida passada, vovô não conseguiu confiar seu trabalho a nenhum de seus filhos,
e adoeceu devido ao excesso de trabalho tentando assumir sozinho todas as responsabilidades da família Lombardi. Antes do que isso aconteça, tenho que mostrar do que sou capaz. Mas eu sou uma filha ilegítima e uma menina. Essas minhas fraquezas certamente vão me morder em algum momento. Mesmo depois de herdar a posição. Quando esse dia chegar, o apoio do segundo príncipe seria de grande ajuda. Por isso, preciso ser querida pelo segundo príncipe, mesmo que seja apenas para evitar a ruína da família Lombardi. Preciso ganhar a confiança dele, mostrar ele meu apoio o máximo possível. Assim como ele é o príncipe herdeiro. No futuro, teremos um imperador que não tem aversão aos Lombardi. Tenho certeza que podemos nos tornar grandes amigos. Oh, foi nessa época que a mãe do príncipe Ferez faleceu? No passado, a mãe do segundo príncipe morreu durante a estação chuvosa. Ela nem conseguiu chamar um médico para fazer alguma coisa por conta da imperatriz. Bem, ouvi dizer que o segundo príncipe retribuiu o favor assim que se tornou o príncipe herdeiro. Ele a encarcerou em uma área isolada, e ninguém nunca soube de que doença se acometeu nela. Se eu levar isso em consideração, ele tem um temperamento forte. Ainda assim, ele deve estar vivendo seus dias em completa e total solidão. Se eu conseguisse que tudo saísse do jeito que eu quero, eu o veria imediatamente. No entanto, crianças com o sobrenome Lombardi estão proibidas de perambular livremente fora de casa até completar 11 anos. Mas nem toda esperança está perdida. A única exceção à regra é quando um dos Lombardi recebe autorização do próprio patriarca da família, então espere um pouco, Ferez. Vou reunir todo o poder que puder daqui. E vou me encontrar com você o mais rápido possível. E batendo na porta alguém pergunta, Lord Galahad, você está aí? Ele vai até a porta e pergunta, sim, quem está aí? Quando ele abre, ele vê o Sr. Cleveland, que diz, com licença, posso entrar por um momento. De imediato nossa protagonista se assusta falando em sua mente, o que este homem está fazendo aqui? Ele é o braço direito de meu avô, Cleveland Felete, que em um futuro próximo administrará os negócios da família Lombardi. Mas o que ele está fazendo aqui? Então o visitante informa, vim ver a senhorita Florentia. O que a deixa ainda mais surpresa. Em outro momento vemos Cleveland conversando com o patriarca, e ele pergunta ao patriarca, você está me dizendo que a senhorita Florentia pegou esse livro emprestado? Que o responde, sim, o que você acha disso, Cleveland? E recebe como resposta, deve ter sido algum mal-entendido. E o patriarca continua a perguntar, por que você acha isso? E seu braço direito explica, O Povo do Sul é um livro que foi especificamente feito para propósitos de pesquisa. Não tem como a senhorita Florentia, que nem tem 10 anos, ler um livro desses. Não seria mais plausível que ela pegou pois a capa chamou sua atenção? É um verde profundo, então ela deve ter confundido com um conto de fadas. E o patriarca fala, normalmente seria esse o caso. E surpreso Cleveland comenta, você quer dizer que a senhorita Florentia não é como as outras crianças? E o patriarca responde, eu lhe chamei aqui para descobrir isso. Deixe que Florentia se junte às aulas com as outras crianças a partir de agora. E ele rebate, meu lord, eu já disse isso antes, mas a senhorita ainda é muito nova. Uma criança na idade dela já acharia difícil ficar acordada por grandes períodos de tempo. Com um sorriso o patriarca comenta, bem, isso só se aplica para as crianças normais. E seu braço direito fala, o que exatamente você está tentando confirmar, meu lord? E ele comenta, a mãe da Florentia era uma nômade. Ela era realmente muito bonita,
mas além da aparência dela, não tinha nada de especial. Foi por isso que não prestei muita atenção na filha dela, eu admito. Mas pelo que eu vi hoje, eu tenho a sensação que alguém digno finalmente herdou o meu sangue apropriadamente. E ouvindo espantado aquelas palavras do patriarca, Cleveland fala para si, isso não pode ser. Ela é só uma criança igual a todas as outras. Em seguida voltamos ao momento atual. Cleveland se apresenta para nossa protagonista. Olá senhorita, o meu nome é Cleveland Felete, eu estou encarregado de ensinar as crianças da família Lombardi. E em sua mente ele fala, tenho certeza que o Lord Hulac está enganado. Em sua memória ele lembra de sua própria resposta, entendido. Porém, eu estarei fazendo testes para descobrir qual o exato nível de inteligência dela. Se ela falhar em atender às minhas expectativas, então eu não irei deixar ela participar das minhas aulas, mesmo que o senhor me ordene. É para que eu possa criar um ambiente propício para o aprendizado, então eu peço pela sua compreensão neste assunto. Logo no momento atual nossa protagonista percebe sua oportunidade, e com um sorriso ela cumprimenta falando, é um prazer te conhecer. Senhor Cleveland. Meu nome é Florentia Lombardi. Que fica meio bobo e disperso ao ver ela se apresentando da forma correta. Então ela o chama e ele responde, me desculpe. Você demonstrou uma etiqueta tão perfeita que não pude fazer nada senão admirar. Isso foi bem impressionante. E Flore com um sorriso fala, fiz certo? Só segui o que estava escrito em um livro. E falando para si ela diz, ele está dando as aulas, que todos os lombardis precisam passar. Então deve ser isso. Essas aulas em um primeiro momento, podem parecer como uma aula normal para crianças, porém a verdade é que essa é a primeira provação onde todos os lombardis são duramente avaliados pelo seu nível de competência. Apenas crianças que são capazes de seguir com as aulas, recebem uma chance de participar, não importando a idade delas. Sendo assim, a diferença na habilidade delas começa a aparecer no momento em que começam as aulas. Também não existe idade final para o término das aulas. Então se disserem para alguém que não é mais necessário assistir às aulas, normalmente isso quer dizer que essa pessoa foi desqualificada de participar. E por último, as avaliações que cada criança recebe são diretamente entregues ao chefe da família. Hulac Lombardi, que era o mais rígido que todos os outros, estaria monitorando cada palavra e ação de cada criança. E nossa Flore continua falando para si, mas eu só fui permitida participar dessas aulas quando eu fiz 9 anos. Como que eu consegui uma chance assim tão cedo? E Cleveland fala para ela, se estiver tudo bem para você, eu gostaria de fazer algumas perguntas. Você apenas deve responder elas do jeito que achar melhor, senhorita Florentia. E com a confirmação de Florentia ele começa, tudo bem então. Eu ouvi que você pegou esse livro emprestado. E em sua mente ela lembra que seu avô perguntou sobre esse livro e fala consigo, poderia ser que o vô prestou atenção no livro que eu peguei? Isso pode ser uma oportunidade para mim. E Florentia responde que esteve lendo desde ontem e Cleveland pergunta do que se trata o livro, e ela continua, eu ainda não consegui ler muito, mas aparentemente um fascinante grupo de pessoas vivem juntas na floresta mais ao sul do Império. Esse livro detalha um relato desse povo. E Cleveland continua, é mesmo? Quem é o autor do livro? E do que se trata o primeiro capítulo? Flore logo responde, o autor, Hope lhe reconta a história de como ouviram falar sobre o povo do sul. E em sua mente ela fala, eu consigo ver o que ele está pensando. Ele deve ter pensado, que eu estava carregando o livro por aí como um brinquedo. Mas eu entendo.
Esse livro é cheio de conteúdos que a maioria dos adultos iria achar tedioso. E fingindo a inocente Flora fala, você veio aqui porque queria ler esse livro? Quer que eu empreste ele para você? Eu estou curiosa sobre o que vai acontecer, mas eu sempre posso ler ele depois. Em seguida Cleveland diz, não, não precisa. Eu já li esse livro antes, então você pode continuar. Cleveland fala para si, não parece que ela está mentindo, será que ela realmente? Logo ele continua a dizer, existem um total de 3 rumores que Ropili escuta sobre o povo do sul. E Florentio corta falando, espera um segundo, professor Felete. Você está errado. Ropili não é um homem. Esse autor é na verdade uma autora. Ele, sendo surpreendido por um fato que não sabia mesmo após já ter lido o livro, fala, perdão? E mostrando o livro como prova, Florentia continua a dizer, está no livro. O nome completo dela é Avani Ropili. Ela é uma estudiosa. Cleveland em seguida fala, por favor, me empresta esse livro por um segundo. Ele então diz para si, eu realmente me iludi, com a crença de que somente um homem poderia compilar publicações de pesquisas bem conhecidas? E sorrindo nossa protagonista continua, você disse que tinha lido o livro, mas você não deve ter prestado muita atenção. E Cleveland continua em sua mente, como essa criança tão nova consegue ler textos tão profissionais? E fechando o livro ela continua, eu não tenho mais nenhuma pergunta para você. Eu gostaria que você viesse participar das aulas começando no 6º dia da semana que vem. No entanto, pode ser um pouco difícil acompanhar as aulas no começo, já que você vai estar se juntando no meio de um dos nossos assuntos. Em resposta, Flora diz, eu acho que eu estarei aprendendo um monte de coisas novas. Aposto que vai ser divertido. E seu pai todo feliz abraça ela enquanto diz, minha querida Florentia. Você é uma menina tão brilhante. E Cleveland se retira nesse momento agradecendo e se despedindo. Em seu caminho ele fala consigo mesmo, ser professor parecia tão maçante que eu queria abandonar essa posição, mas agora, eu não acho que vai ser uma má ideia continuar por um tempo. Eu acho que vai ser bem interessante ensinar uma criança como ela. E aí, legal essa obra, né? Ficou ansioso para mais? Aproveite também as outras que estão disponíveis no canal. Se quiserem continuação dessa obra, falem nos comentários por favor e ativem o sininho para receber a notificação de quando eu postar o vídeo para não perderem. O único jeito de saber se devo continuar a obra, parar ou até mesmo dar prioridade, são os comentários, pedindo continuação e as curtidas. Esses foram os episódios 5 e 6 sendo a parte 3 na ordem de postagem. Meu nome é MRC Santos, e esse é o canal Manhua Webtoons. Peço que curta e se inscreva para ajudar. Obrigado por apoiar e até a próxima.